e ainda estava com sinalização. E ele achando que estava certo de que teria batido numa coisa que estava no meio da estrada. Quem é que colocou essa caçamba no meio da estrada? Barbaridade. Você fala daqueles papo entulho, né? Aquele que fica fixo, é isso? Que o pessoal solta para coletar. Isso, papo entulho fixo. A pessoa botou para fazer uma coleta de resto de material de cimento. E o cara, visivelmente embriagado, não se perdeu e bateu no papo entulho. E ele achava que quem que teria botado aquilo no meio da estrada. Não é o papo entulho que... Não é ele que bateu no papo entulho, é o papo entulho que se mexeu e foi pro meio da estrada. Olha só. Legal. E, enfim, o cara foi preso ou vocês riram bastante e mandaram embora? Não, nós chamamos um guincho, que tivemos que telefonar para chamar um guincho para revocar o carro dele, o veículo dele, de transportar o veículo dele. Assim, vocês podem deixar o veículo lá na minha casa? Aí assim, nós podemos até deixar na sua casa, mas eu acho que nós vamos ter que levar para a delegacia. O senhor pega ele ali na delegacia, amanhã. Aí nós levamos para a delegacia, para a 4ª delegacia. 4ª ADP, que era em Coqueiros ali, né? É isso? Isso, em Coqueiros. Coqueiros, muito bem. Funciona, na verdade, ali ainda, né? Funciona ali em Coqueiros. Mas beleza, ô Marcelino? Silvio Heitor Marcelino ainda ou mudou de nome já? Não, eu não ganhei na Mega Sena ainda, né? Não ganhou ainda? Nem não ganhei na Mega Sena. Quando eu ganhar na Mega Sena, eu mudo de nome, talvez até de lugar. Sacanagem, né, cara? Tá tão bom aí. Mora na Procasa ainda? Mora. Aqui é bom, né? Bom, né? Morador histórico da Procasa. Na Mega Sena que eu não saio daqui. É? Coisa linda. Eu construo uma casa aqui mais bonita, mas não saio daqui. Que bom. O apego ao local também é importante, né? Construir a história de vocês aí, eu acho importante também isso, né? Grande abraço, Silvio Heitor Marcelino. E conversamos, vamos chamar outro dia, você vem aqui fazer uma visita aos nossos estúdios e contar as tuas histórias aqui ao vivo na Rádio Web Aprasque. Esperamos e contamos com a tua participação aí. Um grande abraço, estamos à disposição. Tudo bem, obrigado igualmente. Tchau. Tchau. E seguimos aqui com a nossa programação Histórias da Caserna. Hoje transmitimos aqui um programa no qual pudemos escutar algumas histórias de policiais militares, a sua história do cotidiano, uma história de vida cercada de muita emoção, alguns fatos engraçados e também histórias emocionantes que fizeram da vida policial militar ou fazem da vida policial militar uma das mais, digamos assim, cheias de adrenalina, né? Queríamos agradecer a participação de todos, o Sargento Antônio que está aqui e pôde participar desse programa, contar a sua história emocionante aí, dessa pessoa que ele trouxe à vida, o João Antônio, né? Que teve o seu nascimento ali na caeira do Saco, no alto da caeira do Saco dos Limões, né? E também o subtenente Florim Matias, lá de Mondaí, e o sargento Silvio Heitor Marcelino. Rádio Web Aprasque, transmitindo para você, contando a história dos praças, esses que fazem movimentar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Estamos à disposição e contamos com a sua audiência na próxima programação. Você ouviu Histórias da Caserna. Rádio Web Aprasque, a voz dos praças de Santa Catarina. Informe. Quer receber as notícias da Aprasque no seu WhatsApp? Então envie sim via WhatsApp para o número 489-8805-3875. Você também precisa salvar este número nos seus contatos para receber as notícias. Lembramos que este canal serve apenas para o envio de notícias. Obrigado por fazer parte deste canal. Informe. Precisa falar com a Aprasque? Ligue para o telefone fixo 48-3223-2241. Nossos números de celular e WhatsApp são 48-9
8818-9803 ou 48-9185-4078. E-mail aprasque@aprasque.org.br. Para questões jurídicas, o contato é pelo e-mail juridico@aprasque.org.br ou direto com os escritórios jurídicos regionais. Confira a listagem e os contatos em www.aprasque.org.br/jurídico. Nosso atendimento é de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13 às 18. Informe. Ouça a Rádio Web Aprasque pelo aplicativo da Associação para o celular, disponível para os sistemas Android e iOS. Ouça também a Rádio Web pelo site www.aprasque.org.br/rádio e tem acesso também a todo o conteúdo produzido. Você também pode baixar os programas que já foram veiculados pela rádio. Informe. Olá, temos mais uma novidade para você. Não associados da Aprasque também podem baixar o aplicativo da associação para ouvir a Rádio Web ao vivo, ter acesso ao conteúdo do site e nas redes sociais. É gratuito, baixe agora. Vá no App Store ou no Play Store do seu celular e digite Aprasque. Clique em instalar e pronto. É gratuito. Informe. Eleições 2018. A Rádio Web Aprasque, a voz dos praças de Santa Catarina, está com uma programação especial sobre o assunto que mais interessa no momento, as eleições 2018. Quais são as propostas dos candidatos ao governo de Santa Catarina para a área da segurança pública? Acompanhe as entrevistas com cada candidato ao vivo pela Rádio Web com transmissão pelo Facebook da Aprasque. O nosso site é www.aprasque.org.br/rádio. Na terça-feira, 4 de setembro, o entrevistado foi Gelson Merizio, candidato da coligação Aqui é Trabalho. Na quarta-feira, pela manhã, foi Leonel Camazão, da coligação Um Caminho pra Gente. Na quarta-feira à tarde, o entrevistado foi Gessé Pereira, da coligação Santa Catarina em primeiro lugar. A agenda de entrevistas prossegue na segunda-feira, 10 de setembro, das 9 às 10 da manhã, com a candidata Ingrid Assis, do PSTU. Ainda na segunda-feira, das 3 às 4 da tarde, é a vez de Rogério Portanova, candidato pela Rede. Já na terça-feira, 11 de setembro, das 3 às 4 da tarde, o entrevistado é o candidato Comandante Moisés, do PSL. Na quinta-feira, 13 de setembro, é a vez de Décio Lima, candidato pelo PT, no horário das 9 às 10 da manhã. Em seguida, das 10 às 11 da manhã, a entrevista é com o candidato Mauro Mariani, da coligação Santa Catarina Quer Mais, encerrando o ciclo de entrevistas. A entrevista com o candidato do PCO, Ângelo Castro, estava agendada para quarta-feira, 5 de setembro, das 5 às 6 da tarde. Porém, a assessoria enviou um e-mail pedindo cancelamento, alegando questões internas. Você está ouvindo o Rádio Web Aprasque, a voz dos praças de Santa Catarina. Saiu a edição 67 do Jornal O Praça. São 16 páginas com notícias sobre o trabalho da Aprasque e a luta pela defesa dos direitos dos praças. Fortalecer a maior entidade de praças é o nosso porto seguro para vencer o adverso cenário da retirada de direitos, diz o editorial que trata dos 17 anos da Aprasque e sua importância histórica na luta dos policiais e bombeiros militares de Santa Catarina. Não perca! Já recebeu sua edição em casa? Não? Então, atualize seu endereço pelo www.aprasque.org.br ou pelo aplicativo da associação. Você também pode acessar todas as edições do Jornal O Praça pelo site da Aprasque. E boa leitura! Rádio Web Aprasque, a voz dos praças de Santa Catarina. Especial Aprasque Eleições 2018. Boa tarde a todas e todas, boa tarde senhoras e senhores. Estamos ao vivo do estúdio da Rádio Web Aprasque, aqui na sede da associação, no centro de Florianópolis, com o especial Aprasque Eleições 2018.
Esse programa especial Eleições 2018 está sendo transmitido ao vivo pela Rádio Web, que pode ser acessada pelo nosso site e pelo aplicativo. Também estamos ao vivo pelo Facebook da Prasc. Curta, compartilhe, participe. Aqui no estúdio também é o presidente da Prasc, o subtenente Fortuna, que vai junto comigo comandar a entrevista desse momento. Subtenente Fortuna, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes-internautas aí, né, que estão acompanhando a programação da Rádio Web Prasc, não só de Santa Catarina, mas de todo mundo aí, ao alcance da nossa rádio, e estamos à disposição aí também para trocar ideias com o candidato Rogério Portanova aí, e conhecer um pouquinho mais do plano de governo da rede para os praças ou para a segurança pública. E só a Prasc, como a legítima e maior entidade representativa dos praças, policiais e bombeiros militares de Santa Catarina, está abrindo esse canal de comunicação para todos os 9 candidatos ao governo de Santa Catarina. É um espaço importante para que cada candidato apresente aqui as suas propostas para a área da segurança pública, em especial na questão dos praças da Polícia e do Bombeiro Militar. É também uma oportunidade para que nossos associados acompanhem esse debate focado nos assuntos de interesse da sua categoria. Na semana passada, candidato, nós entrevistamos aqui pela Rádio Web os candidatos Gelson Merizio, Leonel Camazão e Jéssica Pereira. Hoje pela manhã tivemos a entrevista com a candidata Ingrid do PSTU. Lembramos que a entrevista com o candidato Ângelo Castro do PCO, que estava marcada para quarta-feira da semana passada, foi cancelada por sua assessoria. Ele enviou um e-mail cancelando, alegando questões internas. Hoje de manhã, de novo, repetindo, como eu já disse, entrevistamos a candidata do PSTU, Ingrid, e agora estamos aqui no estúdio com o candidato Rogério Portanova da Rede. E antes de começar a entrevista, vamos ouvir aí uma breve apresentação que a gente já havia preparado, vai estar sendo divulgada para os nossos associados agora. Nosso entrevistado é Rogério Portanova, da Rede. Tem como vice Regina Santos. Rogério Portanova tem 60 anos, é casado e tem 3 filhos. Formado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, com mestrado em Direito pela UFSC, doutorado em Ciência Política pela Universidade Paris 8, na França, e pós-doutorado em Direito Ambiente pela Universidade Lusíada de Lisboa, em Portugal, é coordenador de Gestão Ambiental na UFSC. Foi professor do curso de pós-graduação em Direito na UFSC de 1995 a 2015. Ajudou na fundação do Partido Verde no Brasil em 1985 e presidiu a legenda em Santa Catarina, além de ter sido vice-presidente nacional do Partido Verde em 1999. Foi candidato a prefeito de Florianópolis em 1996 e no ano 2000, e a governador de Santa Catarina em 1998. Também atuou como representante do PV na Europa entre 1988 e 1994 e coordenou o primeiro encontro internacional dos Verdes durante a Eco 92, que teve representantes de 23 países. Foi conselheiro estadual e federal da OAB. Bom, é isso. Conosco o candidato Rogério Portanova. Candidato, suas considerações iniciais são 3 horas e 6 minutos. A partir desse momento começa a nossa entrevista, que durará até as 4 horas e 6 minutos. Candidato, seja bem-vindo à sede da Prasc. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sargento Elisandro Lotin, que apresenta esse programa. Boa tarde, Subtenente Fortuna, que está junto conosco e que certamente vai nos interrogar sobre tema mais candente que tem aqui no nosso estado, que é a questão da segurança. E eu queria cumprimentar a Rádio Web da Prasc pelo trabalho que vocês têm desenvolvido e trazido a democracia para toda a comunidade catarinense a partir das demandas, das reivindicações que vocês têm. Dentre todas essas coisas, eu também fui presidente da Fátima e presidente da FAPESC. Como presidente da Fátima, eu tive uma atuação da qual eu julgo única na minha vida. Eu era comandante da Polícia Ambiental, juntamente com o comandante da Polícia Militar. E eu sou testemunha de que, desde o período da ditadura militar até hoje, esse setor da Polícia Militar aqui em Santa Catarina e talvez no Brasil foi o que mais se democratizou. Ele sai de um período de ditadura e se abre para a comunidade
E eu posso dizer que as boas ações que nós fizemos na área ambiental em Santa Catarina, elas só foram possíveis em função da dedicação, do conhecimento e da disciplina que os militares têm, principalmente com relação à questão ambiental. E num segundo momento, na questão educacional, que não era só uma questão repressiva, pela disciplina, pelo comportamento que tinham as pessoas que estavam envolvidas no período em que eu comandei a Fátima, eu só tenho boas recordações e aprendi muito com a disciplina, com a hierarquia e com a tarefa que dão para vocês. Geralmente o que eu escutava era missão dada, missão cumprida. E foi assim com todos os militares aos quais eu trabalhei, e queria deixar aqui o meu abraço a todos vocês que são essenciais para o bom funcionamento do nosso Estado. É isso, candidato. Nós temos alguns temas específicos da nossa categoria. Claro que isso não impede de a gente, no decorrer do programa, fluir o debate sobre a questão de segurança pública, mas tem alguns temas que a gente reputa como sendo fundamentais em função, obviamente, da representação da entidade, né? Como carreira única, plano de carreira, COA, regulamento disciplinar, né? Enfim, são temas que estão aí, dizem respeito diretamente ao nosso público, digamos assim. Repito, obviamente a gente vai entrar também em outras questões de segurança. O que o senhor tem a dizer para nós sobre a possibilidade defendida pela PRASC e pela ANASPRA, Associação Nacional de Praças, de um projeto onde tenhamos uma carreira única na Polícia Militar e no Bombeiro Militar? Veja bem, Sargento Lotin, eu tenho uma candidata que é oficial, né? A Edenice Fraga é nossa candidata. Nós tivemos com os oficiais também conversando a respeito de segurança e a respeito principalmente da unificação das ações da polícia e também do SUSP, né, o Serviço Único de Segurança Pública. Eu sei que essa é uma questão que há controvérsia nos diferentes escalões existentes da própria Polícia Militar, e o que eu acho é que tem que botar numa mesa todo mundo para negociar e saber qual é a melhor forma que tem de a Polícia Militar prestar um melhor serviço. Eu tendo, como no caso dos professores, a que uma carreira é a melhor forma de valorização do profissional, não importa se é militar, se é na área de educação ou na área da saúde. Ele tem que ter uma orientação, uma possibilidade de ascendência e, ao mesmo tempo, não observar os seus superiores como privilegiados, mas sim como pessoas que têm a competência, a antiguidade e a experiência para ascenderem na carreira. Então eu acho que vocês têm que sentar e vocês têm que se entender. Agora, eu sou favorável a que todas as carreiras, principalmente na área do serviço público, estejam baseadas na questão da competência, da antiguidade, da experiência e que tenham a sua ascensão a partir dessa formação. Então eu entendo que é uma demanda absolutamente correta, justa e que ela precisa ser equalizada com a dinâmica que tem os próprios oficiais. Agora, com relação à modernização do regulamento, esse daí, sinceramente, está mais do que na hora. Um código de ética que venha a disciplinar as atividades que vocês têm, baseado na Constituição Federal de 88, como eu fui conselheiro da OAB, nós temos o nosso código de ética e a gente corta na carne, muitas vezes, sim. Agora, esse processo, eu diria, medieval, que se tem de regulamentos e umas coisas obscuras e muitas vezes... Muita subjetividade, né? Muita subjetividade e às vezes ultrapassando mesmo o limite do razoável do ponto de vista da atuação e mesmo da punição, não é mais admissível. Tem que ser um código de ética transparente, que todos saibam suas responsabilidades e suas penas. É isso, Fortuna? Alguma coisa? Não, nada a acrescentar. Eu acho que essa visão que nós precisamos de um governo, né, ou dos governos, né, na prática, né, que tenham no código de ética o princípio do trabalho policial, porque a partir dessa ética policial, não a ética voltada para a parte interna das instituições, né, ou seja, para o dever funcional para com o seu superior hierárquico, que deve existir, né, mas principalmente esse dever funcional para com o cidadão catarinense, né, que deve ser o princípio de toda a ética do trabalhador, deveria ser de todo o serviço público, né, mas é importante essa sua posição e esperamos que tenha espaço dentro da caserna aí para
para fazer essas mudanças, né? Porque mesmo com governos aí que a gente tem acompanhado, é que há dificuldade dos governos sucessivos de fazer a implementação, justamente pelas barreiras que são promovidas aí pela organização que existe dentro da instituição Polícia Militar, que não é vivenciada muitas vezes pelas pessoas mesmo, o senhor tendo trabalhado na Fátima e tendo convivido com a Polícia Militar e ambiental, que mais diretamente, né? As dificuldades elas vão muito além do que é visto pelo cidadão civil, no caso, né? Como é o seu caso, e de outras pessoas. E muitas vezes não compreendida por quê, né? Porque na verdade nós temos instituições que deveriam estar voltadas muito mais para o cidadão. Eu acho que dentro do que o Fortuna falou, e uma questão que o senhor colocou que é importante, o senhor falou da perspectiva de sentar numa mesa para... enfim, encaminhar uma solução, por exemplo, para a questão de uma carreira única, né? Mas é importante frisar que nós temos uma instituição hierarquizada e militarizada, onde ainda o praça, de certa forma, não é o caso muito de Santa Catarina, mas na grande maioria dos estados, o praça, de certa forma, ele é tolhido da sua possibilidade de negociação, inclusive de expressar o seu pensamento. Né? E aí, obviamente que a gente já tem feito essa tentativa de negociação ao longo dos últimos 17 anos e não prospera justamente por questões das barreiras que o Fortuna colocou aqui agora. Na sua perspectiva, é possível criar um ambiente junto ao oficialato, que é quem efetivamente não concorda com o plano de carreira único, por exemplo, na perspectiva de construir uma lógica de termos uma carreira unificada em Santa Catarina e que está no Brasil? Veja bem, eu acredito que o que caracteriza os militares e a polícia militar é a hierarquia e a disciplina. Em nenhum momento, em nenhum lugar do mundo, as pessoas são impedidas de pensar e de se expressar. E é isso que eu vejo muitas vezes, essa submissão que existe de confundir disciplina e hierarquia com uma espécie de dominação em função de um posto que está sendo ocupado. Em primeiro lugar, tem que se respeitar, seja praça, seja oficial, seja militar, seja civil, como cidadão. Ele primeiro é um cidadão, para depois ele entrar numa corporação. E dentro das corporações, justamente o que não pode é ter uma visão corporativista no sentido, seja da opressão, seja no sentido de determinadas regalias ou determinados privilégios. Eu não vejo problema nenhum, porque essa questão do poder público, em especial do oficialato, junto com os praças, é uma questão política. Tem que botar na mesa para negociar, saber onde que existem excessos, onde é que tem retrocesso, por exemplo, um código de ética. Não ter é um tremendo retrocesso. Aí vai contar muito com o apoio desse próximo governo. Com relação a sentar com o oficialato, eu promoveria isso. Faria uma espécie de reunião entre a PRASC e os oficiais e tentaria ver aonde é que estão os gargalos, onde é que está o funil e, se preciso, fazer uma grande assembleia com todos para dizer segurança pública é interesse coletivo, não é interesse de praça, não é interesse de oficial e nem do governo, é interesse da sociedade. Quanto melhor tiver ambientado um praça, quanto melhor ele se sentir trabalhando, melhor vai ser o serviço que ele vai prestar. E esse é o espírito que eu acredito que deve ter um governo no século XXI, e não de submissão em função da hierarquia que se ocupa. Perfeito. Candidato, uma outra questão que a gente tem debatido muito em nosso meio, e também não é nova, né? São 17 anos de luta com relação a várias questões. Todas as questões aqui, na verdade, né, sobre Fortuna, a gente já vem há 17 anos na PRASC tentando trazê-las para a realidade política e pragmática do dia a dia. Nós temos em Brasília, por exemplo, o fim da prisão administrativa, que tramita, né, um projeto que a gente tramitou lá, que vem em encontro aquilo que o senhor falou do regulamento disciplinar. Nós temos a questão da jornada de trabalho, que é um grande problema, né, principalmente no bombeiro aqui em Santa Catarina. Os praças da Polícia Militar, de certa forma, a gente já meio que equalizou isso, ainda tem algumas questões que precisam ser resolvidas, mas no bombeiro, por exemplo, nós temos uma escala que é 24/48, a jornada de trabalho. Isso, de forma didática, para o senhor compreender, seria o mesmo que um bombeiro trabalhasse 8 horas por dia, todos os dias, durante 30 dias, sem folga.
né? O senhor trabalharia no sentido de modificar essa escala, de trazer essa escala para um patamar de 160 horas por mês? A 2448, por exemplo, ela dá 240 horas no mês e o Estado não remunera esse excedente de horas. Como é que o senhor lidaria com essa questão, em função, inclusive, de um outro problema, que é a alegação, né, que se tem oficial de que não tem efetivo e é preciso escravizar o trabalhador de segurança pública nessa lógica? O que o senhor pensa sobre isso? Vamos lá. Essa questão das escalas e de você fazer um plantão, ela existe em outras profissões. Os médicos fazem plantão, enfermeiros fazem plantão. Quem organiza isso é o sistema hospitalar. Agora, não dá para se ter cláusulas leoninas para um trabalho que depois de uma determinada jornada, ele se torna improdutivo, ele se torna perigoso e, ao mesmo tempo, não se modifica porque não se adaptou à realidade que nós temos atualmente. Eu teria a tendência de dizer, com a modernização do ponto de vista tecnológico que nós temos, com a informação e o controle que se pode fazer, que é muito mais efetivo do que 20, 30 anos atrás, não há razão de fazer essa relação 24/48, que já se mostrou em outras profissões ineficazes depois da 12ª, 13ª hora. Eu prefiro um maior efetivo que tenha uma capacidade tecnológica de responder a esse plantão de 24 horas com escalas razoáveis que já estão estabelecidas na própria CLT. Eu tenderia a racionalizar e humanizar esses plantões juntamente com a modernização tecnológica que não vai comprometer o serviço. Talvez se eu estivesse falando há 15 anos atrás, a minha posição seria outra, mas eu vejo que a tecnologia veio para ajudar a humanizar as diversas áreas que nós temos, e uma delas é os bombeiros, os militares. Enfim, a minha tendência é concordar que é possível sim você fazer plantões aí de 8, talvez no máximo 12 horas, como existem em hospitais, e independente de se o serviço é público ou se o serviço é privado, ele tem que receber pelas horas trabalhadas. Embora alguns casos, como é o meu caso, eu sou professor em dedicação exclusiva. Muitas vezes eu trabalho 16 horas porque a gente dá conferência, a gente escreve artigos, a gente viaja. Nada disso é computado no nosso plano de carreira e nós não recebemos mais por isso. Mas é uma opção que eu fiz. Eu já sabia que, como dedicação exclusiva, eu tinha um adicional, e por isso que muitas pessoas não entendem o serviço público, que algumas pessoas trabalham mais do que se tivessem dentro de uma iniciativa privada. Mas assim, em termos gerais, eu vou trazer muito do que eu aprendi na universidade, como a questão do mérito e a questão da competência para todas as áreas, inclusive essa. Eu não vejo, sinceramente, nenhum mérito em botar um sujeito ficar 24 horas praticamente isolado do mundo, da família, com as condições tecnológicas que nós temos atualmente. Há que se rever essa posição, essa é a minha tendência. Existem estudos, o senhor tem conhecimento de estudos com relação à não efetividade de uma jornada de trabalho acima de 12 horas, por exemplo? Na área médica, quer dizer, não é minha especialidade, mas a gente conversou com muito administrador hospitalar e muitas pessoas que trabalham nessa área, e eles dizem que, por exemplo, um operador que fique em plantão depois de um determinado ponto, a sua eficácia não é tão grande quanto se ele tiver o período necessário de descanso, se ele conviver mais com a família, e ao mesmo tempo, como eu falei, com a moderna tecnologia, ele não precisa muitas vezes estar presencialmente naquele local e sim ficar à disposição. E sempre bom lembrar, né, que vamos supor, né, um operário, um operador de máquinas, por exemplo, ele perde a atenção, ele pode errar, causar um grande prejuízo numa peça, numa linha de produção, atrasar 1, 2, 3 horas
Agora, o policial ou bombeiro militar em situação de, vamos dizer assim, de cansaço extremo, ele poderá vir a cometer um erro e colocar a sua vida e a vida de terceiros, né? Então é bem importante que se avalie essa questão e seja um elemento de reforço aí a necessidade de, além da legislação, readequação das escalas. Eu acho que temos um intervalo aí, é isso? Isso. Estamos aqui com o candidato Rogério Portanova, candidato Rogério Portanova da Rede. Vamos a um pequeno intervalo. Em seguida, retomamos aqui as perguntas ao candidato. Você está ouvindo o especial Aprasc Eleições 2018. Informe. Eleições 2018. A Rádio Web Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina, está com uma programação especial sobre o assunto que mais interessa no momento, as eleições 2018. Quais são as propostas dos candidatos ao governo de Santa Catarina para a área da segurança pública? Acompanhe as entrevistas com cada candidato. Retornamos para o nosso segundo bloco do especial Eleições 2018. Esse programa, especial Eleições 2018, está sendo transmitido ao vivo pela rádio Aprasc, que pode ser acessada pelo nosso site e pelo aplicativo. Também estamos ao vivo pelo Facebook da Aprasc. Curta, compartilhe, participe, mande suas perguntas, né, sobre sua pergunta. Então, contamos com a participação de todos aí, né, para tirar as dúvidas aí, conhecer um pouquinho do programa. Quem não conhece o candidato Rogério Portanova, da Rede Sustentabilidade, número 18, né? E importante ir na página também do próprio candidato e conhecer as propostas, conhecer daquilo que ele tem para a segurança pública, qual é do seu plano de governo. E aqui a gente vai tirar algumas dúvidas, é claro que o tempo não
essa força de negociação e praticamente impor a um escalonamento que vai ser reverberado em praticamente todo o Serviço Público Federal, aí sim comprometendo o orçamento que tem tanto a União quanto os próprios estados, e porque que lá na base, lá no setor que efetivamente não consegue ter essa mesma força de negociação com os poderes instituídos, nós temos essa defasagem. Então é muito complicado falar sem eu ter aqui na minha frente um orçamento para dizer cabe, não cabe a reposição. Mas, por outro lado, se a gente observar os subsídios que foram dados para a atração de determinadas empresas, o que deixou o Estado de arrecadar, parte disso, eu não digo nem todos, parte disso pagaria tranquilamente aquilo que a Prasc, aquilo que os praças estão solicitando, que é só uma equiparação salarial, não é aumento, equiparação salarial, na verdade, com a recomposição com a inflação. Então é assim, não tem solução mágica, não vou dizer, eu vou lá e vou fazer uma canetada, não, mas dá para ver aonde que, por exemplo, na dívida pública nós pagamos, o quanto nós pagamos de juro para os bancos. Você já viu algum governo que teve crise do sistema bancário? Nós pagamos os juros do cartão de crédito para a dívida que tem o Estado. Você que está me escutando, que paga imposto, seu imposto vai, sobretudo, no juro das dívidas para os bancos. Não estou propondo calote aqui, não, mas estou querendo sentar e negociar e dizer que esse tipo de pagamento escorchante não cabe mais nos dias atuais. Nós temos hoje um monopólio de 5 bancos que praticamente dominam todo o sistema financeiro. Nos Estados Unidos são mais de 200 bancos. Então, quer dizer, alguma coisa está errada. Nós estamos botando dinheiro no lugar errado, não é nas pessoas, não é no serviço, e sim no capital. Isso tem que mudar. Essa lógica não pode perdurar. Tratar o devedor Estado como se nós estivéssemos no negativo do cartão de crédito. Esse é o juro que paga o Estado. Conosco não vai ser mais assim, nós vamos sentar e negociar. Se até o Brasil, que era um dos maiores devedores do Fundo Monetário Internacional, conseguiu quitar a sua dívida com o Fundo Monetário Internacional para fazer novos empréstimos para investimento, por que o Estado não pode fazer? Não faz porque os últimos 20 anos tem um compromisso com determinados setores, dos quais sempre acabavam vertendo recursos e enriquecendo os mesmos. Nós vamos inverter essa lógica e vamos atuar de uma outra maneira. O que eu não posso é dizer, segundo o orçamento que nós temos, isso será garantido, mas isso vai ser dado a importância devida de acordo com a lógica que nós pretendemos governar. Só para mim poder entender, o senhor falou uma questão importante, até para os nossos ouvintes também. O senhor falou em duodécimo, né? O Tribunal de Justiça tem o duodécimo, que é 9,45% da receita corrente líquida, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, a Universidade Estadual, a UDESC, todas elas têm um duodécimo e a partir disso elas gerenciam. O senhor está propondo então que a Polícia Militar e o Bombeiro Militar, ou a Segurança Pública, aí o senhor esclareça por favor, teriam um duodécimo para poder trabalhar tanto a questão de investimentos, como compra de viatura, de colete, de armamento, quanto a questão salarial, seria isso? O duodécimo é uma previsão constitucional do artigo 168 da nossa Constituição, que estabelece para o bom funcionamento dos poderes, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça e, no caso, a Educação, no caso estadual da UDESC, que houvesse um repasse do qual não pode ser contingenciado. Esse dinheiro já está separado e ele tem que ser comprometido com aquela função, não pode haver nenhum tipo de desvio daquela função, né? Eu já propus isso lá atrás, há 20 anos atrás, praticamente, na área de ciência e tecnologia, porque não se pode dar uma bolsa para um sujeito que depois de 10, 15 anos ele é um pesquisador maduro, daí de uma hora para outra eles vão lá e tiram a bolsa dele, todo o trabalho, todo o investimento que o Estado fez vai fazer o sujeito virar, sei lá, motorista de Uber. Eu conheço 3 ou 4 professores universitários que hoje são motoristas de Uber. Isso é inadmissível. Assim como um serviço essencial, como é o que vocês prestam para a comunidade, por que não dá as garantias mínimas do ponto de vista de uma autonomia financeira administrativa para que vocês gerenciem, evidentemente, com um controle efetivo que vai ter da área fiscal do Estado? Eu não vejo nenhum problema em ter uma garantia para o seu bom funcionamento. A educação já funciona assim, né? A saúde funciona assim, os seus repasses que não podem ser negociados. Eu não vejo
por que não dá autonomia, tratar vocês com a maturidade necessária e, evidente, com a fiscalização que o governo tem que fazer, uma vez que há que se ter a contrapartida. Toda obrigação corresponde a um dever. Vocês vão ter mais responsabilidade, vão ter que prestar contas, vão ter que ser menos tutelados, mas ao mesmo tempo mais responsáveis. Eu acho que é isso que está faltando com relação principalmente aí ao setor de vocês, aos praças, ser tratado com maior maturidade, com maior civilidade e saber do serviço essencial que vocês prestam. Subfortuna? Não, perfeito. Eu acho que resta aí já começou. O desafio já é de agora, né? Porque o recém-criado Sistema Único de Segurança Pública não trouxe essa garantia da verba, do percentual constitucional, né? Não só em nível federal, como também criando mecanismos para já colocar isso em nível estadual também. Abrir as portas para em nível estadual também para ser feito isso. Na verdade, o SUSP, aí nós falamos ali, né, quando não estávamos aqui ao vivo, o SUSP ele é uma lei agora, 13.000, eu esqueço o nome agora, que inicia lá um debate em 2002, enfim, ficou maturando lá no Congresso e acabou que foi aprovado agora. Ele e aí nós falamos, ele é um tanto quanto principiológico, né? Ele traz princípios a serem atingidos, né, sob pena inclusive de o Estado não poder receber mais verba. Uma das coisas vantajosas do SUSP, por exemplo, é a unificação do sistema de informação das polícias, né? Em Santa Catarina a gente já tem um processo mais ou menos semelhante, mas isso agora é de forma impositiva. Então vamos lá. Só deixa, por gentileza, sistema de unificação das ações da polícia, que é o que a gente defende, não da unificação da polícia. Nós achamos que tem que ter uma polícia única, e sim ações da polícia unificada. Porque hoje nós temos muito quem investiga não prende, quem prende não investiga, e não há uma inteligência por detrás do processo da segurança, que aí sim é responsabilidade do Estado para que vocês cumpram bem a função de vocês. Dentro desse contexto, e pegando o gancho, nós podemos falar do ciclo completo de polícia, né, como existe na maioria dos países do mundo, o ciclo completo, ou seja, cada instituição fazia o processo de persecução criminal do início ao fim, sem estar essa interdependência, né? Aliás, o modelo de segurança pública brasileiro é extremamente arcaico com relação a isso. O que o senhor avalia como sendo, acha que é viável, é possível, é necessário? Como é que o senhor vê essa questão? Assim, viável, evidente, possível, é claro, necessário, passou da hora. Então, assim, sem querer entrar em maiores detalhes, mas isso vai fazer com que a tríade da segurança, que é prevenção, repressão e ressocialização, seja cumprida. Nós sempre ficamos na metade do caminho. E aí eu queria dizer assim, eu sou, e aqui talvez a gente tenha algumas divergências, mas a ideia da justiça restaurativa, ela está no processo de aperfeiçoamento da atividade tanto policial quanto penitenciária. Nós temos uma inversão completa desses processos, porque hoje o grande problema da segurança, no meu entender, ele não está na questão da prevenção. Queria lhe trazer aqui um programa do qual eu conheci por acaso e que eu fiquei fascinado, e se eu puder vai virar um programa de governo, chama o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, em que a polícia, junto com a comunidade, vai à escola e explica para cada aluno o que é droga, pega a maconha e põe na mão do sujeito e diz, olha, senti esse cheiro, não sei o que, cuidado. É um programa do qual eu não vejo falar. Eu conheci por acaso, porque a filha de um amigo que veio e disse, pai, eu sei agora o que é cocaína, o que é maconha. Quem te ensinou isso? Um policial. O pai ficou apavorado. Mas como um policial te ensinou isso? Dentro da escola. Então, assim, esse é o tipo da polícia cidadã que nós queremos. Então, dentro dessa perspectiva, é que, como eu estava falando, assim, aonde que está, no meu entender, o nó górdio da questão da segurança? Está dentro dos presídios. Quando, algumas vezes, deixou o governo praticamente de joelhos, quando existiram, vocês devem lembrar, no primeiro do ano, as facções criminosas obrigaram o governo a ir negociar com elas. Com facção criminosa, dentro ou fora de presídio, não há negociação. Enquanto nós tivermos que ficar disputando a nossa juventude com tráfico de drogas, não tem segurança que vá dar jeito. Por quê? As nossas fronteiras são frágeis, a droga ela é vendida por um preço
que acaba alimentando esse sistema de organização do crime, muitas vezes maior que a organização do Estado, ou se quebra esse ciclo vicioso ou vai ficar se enxugando o gelo. E aí eu acho que tem que ter uma ação enérgica. Veja só, alguém da Rede de Sustentabilidade, que é um pacifista, dizendo em ação enérgica. Se tem um lugar que tem que ter repressão, é lá onde o poder do bandido atua, que é no crime organizado. Muitas vezes nós temos muita violência contra um sujeito, sei lá, que está fumando baseado, que está roubando uma galinha, que não sei o quê, e na hora que vem um bandido de metralhadora, o Estado se acua. É esse que nós queremos combater. E para isso nós vamos ter uma polícia efetiva, uma polícia bem paga e uma polícia comprometida com a sociedade. E vão fazer o enfrentamento necessário. E veja, nesse caso, eu não falo nem em ressocialização. Quando o sujeito já está num nível de organização do crime, ele tem que ser reprimido exemplarmente. Eu não consigo entender como que tecnologicamente o celular funciona melhor dentro do presídio do que na minha casa. Tem celular no presídio que pega melhor do que no lugar que eu... Por que isso não acaba? Então, assim, se tiver um governo que faça com todos os praças, todos os oficiais e a sociedade um pacto para dizer: vamos acabar com o tráfico de drogas, vamos acabar com essa chaga que existe dentro da sociedade, eu tenho certeza, eles são tão poucos, embora tenham tanto poder, que é possível sim Santa Catarina se ver livre desse processo. Para isso, tem que ter um outro pacto social, um outro pacto de segurança que, infelizmente, parece que nós estamos perdendo a batalha para o tráfico de drogas, quando 64 mil estudantes do 2º grau hoje estão em evasão escolar. Para onde que está indo esse sujeito que não está dentro da escola? Por que o Estado não é responsável por isso? Por isso que não adianta os últimos governantes dizer que vão fazer. Como que vão fazer se não fizeram? Essa é, de certa forma, talvez a grande indignação para alguém que tem filho na idade adolescente, que tem filho hoje na idade de criança, né, que é infantil, e que está vendo isso bater a sua porta. Está na hora de dar um basta para esse processo. Obrigado. O senhor citou o PROERD, né, que completa em Santa Catarina 20 anos e que é pioneiro no Brasil, esse programa educacional de resistência às drogas e à violência também, né? Então ele trabalha questões relacionadas às drogas. Inclusive, um abraço aí pro pessoal do PROERD, que iniciou na cidade de Lages lá, né? Sargento Alcione Donizete Mota, o subtenente Alcione Donizete Mota foi um dos precursores aí desse projeto na cidade de Lages lá. Programa que é americano, né? Programa que é americano e que foi implementado em Santa Catarina. Abraço duplo, não sei se veio outro candidato falar disso, mas eu sou fascinado por esse programa e vai ser um programa de Estado caso a gente venha a ser governador. Perfeito. E também lembrar aí, foi citado o soldado Silvio, né? O fato ocorreu em 1986. Isso aqui, estou recorrendo aqui às informações do sistema de informação e da nossa internet. Aí. Lá se vão 22 anos. 32 anos. 32 anos. 32 anos. Verdade. Vamos lá, estamos aqui com o candidato Rogério Portanova, da Rede, fazendo a entrevista. Vamos agora para um breve intervalo e em seguida retomamos para o terceiro e último bloco da entrevista com o candidato Rogério Portanova. Você está ouvindo o especial Aprasque Eleições 2018. Rádio Web Aprasque, a voz dos praças de Santa Catarina. Informe. Quer receber as notícias da Aprasque no seu WhatsApp? Então envie sim via WhatsApp para o número 489-8805-3875. Você também precisa salvar este número nos seus contatos para receber as notícias. Lembramos que este canal serve apenas para o envio de notícias. Obrigado por fazer parte deste canal. Informe. Precisa falar com a Aprasque? Ligue para o telefone fixo 48-3223-2241. Nossos números de celular e WhatsApp são 489-8818-9803 ou
9185-4078. E-mail aprasque@aprasque.org.br. Para questões jurídicas, o contato é pelo e-mail juridico@aprasque.org.br ou direto com os escritórios jurídicos regionais. Confira a listagem e os contatos em www.aprasque.org.br/jurídico. Nosso atendimento é de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13 às 18. Informe. Ouça a Rádio Web Aprasque pelo aplicativo da Associação para o celular, disponível para os sistemas Android e iOS. Ouça também a Rádio Web pelo site www.aprasque.org.br/rádio e tem acesso também a todo o conteúdo produzido. Você também pode baixar os programas que já foram veiculados pela rádio. Informe. Olá, temos mais uma novidade para você. Não associados da Aprasque também podem baixar o aplicativo da associação para ouvir a Rádio Web ao vivo, ter acesso ao conteúdo do site e nas redes sociais. É gratuito, baixe agora. Vá no App Store ou no Play Store do seu celular e digite Aprasque. Clique em instalar e pronto. É gratuito. Rádio Web Aprasque, a voz dos praças de Santa Catarina. Especial Aprasque Eleições 2018. Voltamos para o nosso terceiro bloco das entrevistas com os candidatos a governador do estado de Santa Catarina, eleições 2018 aqui na Aprasque. Estamos recebendo no estúdio da Rádio Web o candidato da rede, Rogério Portanova. Com o objetivo de conhecer as propostas para a área de segurança pública, a Aprasque está abrindo este canal de comunicação, para ouvir todos os candidatos. Já ouvimos na semana passada o candidato Gelson Merizio, o candidato, me ajuda, Fortuna, o candidato Gessé Pereira, o candidato Leonel Camazão, hoje pela manhã a candidata Ingrid Assis, agora estamos aqui com o candidato Rogério Portanova na perspectiva de levar ao conhecimento dos nossos associados e daqueles que também, e de todos que estão ouvindo e nos acompanhando pelas redes sociais, as propostas do candidato atinentes à segurança pública. E retomamos, já falamos aqui sobre vários temas, já falamos sobre escala de serviço, jornada de trabalho, enfim. Sobre Fortuna vai trazer agora a questão... Eu só vou citar aqui as pessoas que estão acompanhando por hora, que se manifestaram, o Jefferson Oliveira, o seu Vilmar José, que é um nome aqui que eu não vou citar porque eu vou falar besteira, falar um palavrão, Grasnivics, e Elton Biegemeyer, Arthur Guilherme, Diego Mezzogiorno, e a todos os demais aí, subtenente Vanderlei Kemp, Gustavo Santos, obrigado pela participação e depois as perguntas aí vão ser dirigidas ao candidato. Candidato, um dos grandes temas que tem sido colocados, colocou-se o ano passado, o ano retrasado, enfim, há 2 anos pelo governo federal, e isso acabou impactando também os governos do estado, é a questão da Previdência, principalmente com relação aos militares, Foi um tema de grande debate lá em Brasília. Nós, enquanto associação, obviamente fomos defender os nossos direitos. E aí quero fazer uma colocação, apesar de a mídia nos dizer e tentar vender para a sociedade a lógica do privilégio, e não nós não consideramos o nosso sistema previdenciário como um privilégio, sim como um direito, em função inclusive da profissão que nós exercemos. A gente defende a tese de que cada profissão tem que ser tratada de acordo com as suas peculiaridades, e os militares dentro desse contexto têm as suas peculiaridades com relação a ter um direito a uma previdência diferenciada. O número de policiais mortos é grande, o número de policiais afastados por problemas de ordem psicológica é gigantesco, enfim, as agruras do modelo nos colocam a condição e até o direito de ter um sistema de previdência diferenciado, e infelizmente a mídia não tem essa compreensão e acaba que por criminalizar, entre aspas, os policiais e bombeiros militares que se aposentam ou vão para a reserva com uma determinada idade. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão? É um tema polêmico, e repito, a gente fez e faz um debate no sentido de manter esse direito que não consideramos como sendo um privilégio. Bom, Lotim, eu vou me segurar aqui porque eu já fui professor na área de Direito, Trabalho e Previdência Social. Antes de tudo, eu queria, dos que estão nos escutando, mandar um abraço para o Diego Mezzogiorno, que é o nosso candidato ao Senado, número 188, está nos acompanhando aqui, então, deveria estar junto conosco, mas teve um outro compromisso, mas está ali firme na web, Então,
deixa eu lhe dizer, eu vou um pouco na contracorrente do que estão falando a respeito da Previdência. A nossa Previdência, ela foi instituída pela Lei Eloy Chaves em 1962 e ela é do ponto de vista do sistema previdenciário, ela é muito efetiva, eu diria, ela é melhor até do que o próprio SUS. Vou explicar por quê. Ela é tripartite. Uma parte são os trabalhadores que pagam a Previdência. Uma segunda parte são os empresários e uma terceira parte é o Estado. Durante o período da ditadura militar, o que nós vimos foi um contingenciamento desses recursos. Praticamente os grandes empresários são os maiores devedores que nós temos no Estado. Eles não pagam a Previdência, ou parte deles não pagavam, e quando a Justiça os acionava, como são privados, eles simplesmente faziam o quê? Pediam falência. E não pagavam a Previdência, davam um calote. E abriam uma empresa com outro nome. O Estado, nós estávamos falando sobre o 10º, contingenciava as verbas para a Previdência. E durante esse período, a construção da usina nuclear de Angra dos Reis, a Ponte Rio-Niterói e a Transamazônica, se vocês forem observar lá no orçamento do Estado entre os anos de 1967 e 1974, que foram essas grandes obras, todos eles vieram do dinheiro da Previdência e do dinheiro do trabalhador. Imagine, uma lei que é lá de 62, 63, 30 anos depois, ou seja, você paga. Durante 30 anos, quando você vai ter o benefício, o que eles dizem? A Previdência entrou em crise. A crise da Previdência é final dos anos 90, quando devia começar a pagar o correspondente àquilo que durante 30 anos ele pagou, o trabalhador pagou, diz que tem uma crise. Como é que tem uma crise de algo que só arrecada? Eu não consigo entender. Então, o que se tem que fazer é uma profunda auditoria do sistema, ao invés de dizer, está se vivendo mais, não dá para pagar isso tudo. O que não dá para pagar era como se fazia até pouco tempo no Estado. Um governador que fica 6 meses ganha uma pensão, ganha uma aposentadoria de tempo integral de governador sem nunca ter contribuído. Isso é que não pode. Ou, por exemplo, nos militares, filha de militar fingia que não casava e casava para ter pensão até 30 anos de idade. E isso não pode. Esse tipo de excesso, estou falando aqui dos militares. Estava errado, tinha que corrigir. Agora, lá na base, no sujeito, como você falou muito bem, está estressado, presta um serviço essencial, tem uma série de riscos. Querer ser comparado ao sujeito da iniciativa privada, ou a mim, que sou professor, está errado. Ele tem que ser visto de forma diferenciada. E já falei num outro caso, que era um dos agricultores que não contribuíram e que foram incorporados ao sistema. O sistema pode absorver, mas é preciso que se façam os chamados cálculos autuariais. Isso nunca foi feito. Aí é evidente, se quebra, e eu vou dizer o que acontece, mandam para a Previdência Privada. Sabe qual foi o maior calote que já existiu na história da Previdência? Uma organização que se chamava Montepio da Família Militar. Uma iniciativa privada que, quando disseram para os militares que a Previdência ia quebrar, que não ia dar certo, que não sei o que, foi para um Montepio privado, e depois que ele arrecadou, depois de 15 anos arrecadando, quando ele tinha que começar a pagar o prêmio, o que ele fez como iniciativa privada? Pediu falência, todo mundo se mandou para o exterior e ficou até hoje. Eles foram incorporados e pagos pelo sistema previdenciário do INSS. Por isso que eu acho que, nesse caso, um bom sistema público que respeite a Lei Eloy Chaves, que tem lá 40 anos, quase 50 anos de existência. Se o empresário, o Estado e o trabalhador fizerem a contribuição, houver um controle efetivamente público, tirando as distorções e fazendo as correções autuariais a cada vez que a gente aumentar a nossa expectativa de vida, é plenamente possível ter uma previdência pública que se preocupe primeiro
com as pessoas que ganham menos. Porque veja bem, o que estão querendo fazer, e eu conheço muitos aposentados que eles sustentam a família, que tem o filho desempregado, paga a faculdade do neto, tudo isso com o dinheiro da Previdência, e ainda estão querendo tirar dessa pessoa. É a melhor forma de distribuição de renda que existe sem qualquer tipo de privilégio. Não precisa de Bolsa Família se você tiver um sistema previdenciário que seja equitativo e dê aos que mais necessitam a maior fatia, e ao mesmo tempo tenha um controle autuarial e fiscal das suas contribuições. Infelizmente, esse sim é um projeto neoliberal que querem acabar com a retribuição social que a chamada Previdência Social, os direitos sociais estabeleceu, que é o direito do trabalhador na ativa e na inatividade, e efetivamente enxugar e acabar com o Estado. Sinceramente, eu não vejo futuro para as pessoas que iniciam numa atividade querendo ter uma garantia mínima, se não houver um sistema previdenciário estatal, público, mas com fiscalização da sociedade. O nosso grande problema é que durante o período da ditadura nós não tivemos essa fiscalização e todo o dinheiro da Previdência foi desviado para outro tipo de atividade. E com isso se comprometeu todo um sistema que, no meu entender, funcionava muito bem. Não precisa ir tão longe, né? Nós tivemos em Santa Catarina, aprovada no ano passado, uma legislação que tirou do sistema previdenciário de Santa Catarina 800 milhões e jogou para o governo gastar como bem entendesse. Bom, veja como, se o sistema tiver um controle, aquilo que eu falei do duodécimo, ou seja, tiver uma caixinha preta que diga o que for arrecadado aqui vai ser aplicado aqui, você não precisa ficar fazendo esse tipo de engenharia que na realidade só serve para tirar o dinheiro daquele que contribui, que não tem a mesma força que tem o empresário de não pagar, sim. E na hora de vir a sua retribuição dizer que o sistema está falido. Isso é falso. E é interessante porque desde 2003, né, 2002, talvez até antes, 97, 98, a gente ouve a cada 5 anos em média, se nós fazemos um cálculo... Começou em 98, por 98, por 2003, a cada 5 anos em média vem um político, um governo, independente de questão partidária, né, porque tem que fazer uma reforma da Previdência, e essa reforma da Previdência, via de regra, é para retirar direito do trabalhador, seja ele, né, professor, enfim, o gari, o médico, etc, etc, e agora chegou os policiais. O professor e candidato aqui, Rogério Portanova, para nos lembrar e lembrar o rádio ouvinte da Prasca aí, né, que é da importância de se estudar a história para conhecer de onde vêm os problemas que nós vivemos hoje. E muitos deles está a história aí para contar. Dentro desse contexto, ainda meio que linkado, candidato, uma questão que é importante, para que a gente consiga manter um sistema previdenciário dentro desse regramento todo que o senhor colocou, que eu acho que é fundamental, controle, gestão, enfim, né, é preciso que haja uma recomposição de efetivo, no caso da polícia e do bombeiro, de efetivo permanente. Nós temos em Santa Catarina um déficit gigantesco na Polícia Militar em termos de efetivo, e no bombeiro muito mais grave ainda. O senhor tem algum dado, algum estudo? O que o senhor diria para nós na perspectiva de recontratação? Nós temos uma média, apenas para informação, de aposentadoria que gira em torno de 700, 800 policiais mês, né, e não tem aí a recomposição. Isso acaba, obviamente, criando problemas na ponta, com excesso de trabalho e etc, etc. Não há dúvida que um sistema público de previdência, ele tem que ter elementos diferenciados de um sistema privado. A primeira questão que tem que se colocar é essa. Depois ver da real necessidade que se tem no caso da recomposição desses profissionais e o que é que você tem como cálculo autuarial. O que é o cálculo autuarial? É aquilo que você arrecada, aquilo que você paga e as necessidades que o sistema vai ter ao longo desse processo. O cálculo que fazem geralmente é que para cada 2 pessoas na ativa, paga um que esteja na inatividade. Vai aumentar a vida média do brasileiro. Nós vamos ter um trabalhador pagando um aposentado. Em breve nós vamos ter um déficit. Queria dizer que esse processo ele é falso, porque você pode tranquilamente ter uma dinâmica de que a economia
Porque quem, de certa maneira, coloca o dinheiro para fazer a economia capitalista funcionar é o trabalhador que recebe lá o seu salário, é o aposentado. Enfim, você tira isso, você concentra a renda. Nós nunca tivemos, em nenhum momento da história, tanta concentração de renda como nós temos atualmente. Hoje, 6 bilionários praticamente têm a mesma renda de 250 a 800 mil pessoas, dependendo da renda que ela tem aqui no Brasil. E no mundo isso acabou sendo muito maior. Então, algo está errado que vai fazer com que se concentre tanta riqueza e, ao mesmo tempo, aqueles que têm uma maior necessidade, eu não estou falando em distribuir renda, estou falando em distribuir benefícios. A Previdência Social é um benefício, uma obrigação que o Estado tem de organizar a vida do trabalhador na ativa para que ele tenha a mesma competência, a mesma condição que ele venha a ter na inatividade. Porque não existe aquela coisa de enquanto você está na ativa, você recebe. Aí no momento que deixou de estar na atividade, você vira um lixo humano, um lixo social. A ideia dos direitos sociais foi dizer justamente isso. Não, você é um cidadão, uma pessoa completa. E quem entrega 20, 30 anos da sua vida para a sociedade, o mínimo que tem que retribuir é que ela mantenha a sua dignidade com os ganhos que ela teve. Mais ainda, quem entrega a sua vida para a segurança de toda uma comunidade, quem arrisca a sua vida, e muitas vezes quem por um infortúnio acaba falecendo ou então seja inválido, é justo a sociedade não vir a dar essa retribuição para alguém que garante a nossa segurança? É claro que é um custo, mas não é um custo, isso é um investimento para que haja harmonia e equilíbrio social. O que eu já propus isso, eu propus academicamente, mas politicamente, é fazer uma auditoria desde a Lei Eloy Chaves até os dias de hoje. Saber o que foi arrecadado, quem arrecadou, quem não arrecadou, quem fraudou a Previdência, para quem se pagou, para quem não se pagou, para saber se tem dinheiro ou não tem dinheiro para manter o sistema. Tenho certeza que o dia que for feito isso, vai ver que está sobrando dinheiro dentro desse processo, ele está muito mal distribuído. Eu admito até, como nós temos um teto do pagamento para os ministros, quer dizer, o maior salário que pode se ganhar no serviço público é de um ministro do Supremo, que nós tenhamos também um teto de pagamento na Previdência. Eu não acho justo de que alguém que ganha, sei lá, 35, 40 mil ou 33.500, que é o teto máximo, que venha a manter isso também, vamos dizer, na sua aposentadoria. Pode ser que haja uma redução de 10% ou 20% quem está lá no teto. Agora, é inadmissível de quem ganha 1, 2 salários ganhar menos do que 1, 2 salários que manteve a sua vida. Então, nesse sentido, eu acho que os praças deveriam ser mantidos dentro desse processo, reequilibrar os cálculos existentes e mostrar como é possível, sim, o sistema funcionar, e não adianta vir com cálculos eminentemente autuariais, cálculos econômicos que vão mostrar que o sistema não funciona, porque nós temos uma responsabilidade com o funcionamento da sociedade e não meramente com o equilíbrio das contas, como se isso fosse uma bodega, uma venda que a gente tem que sempre ter lucro. Estado não precisa ter lucro, Estado tem que ter investimento, responsabilidade e controle. E é isso que nós não temos hoje, infelizmente. O senhor falou uma palavra bem interessante, que é fazer auditorias, né? O Brasil carece muito dessa sistemática de auditoria, né? Tem N situações que tenho certeza que uma auditoria, né? Ponte, Ercílio Luz, e aí a gente vai debater. Se bobear, sobra dinheiro, né? Sobra muito dinheiro. Mas por que não se faz? Por que não se contrata auditorias internacionais isentas para que se faça a própria dívida pública, né? Por exemplo, né? Por que nós conseguimos pagar o Fundo Monetário Internacional uma dívida que era considerada impagável? Porque quando foi se ver, tudo que a gente tinha pagado já de juros da dívida do Fundo Monetário Internacional cobria em muito o principal. E pode ter certeza, o dia que fizerem isso com a dívida pública, que fizerem isso com cada um dos programas que dizem que hoje são deficitários, nós vamos encontrar outro tipo de número, mas tem que ter um compromisso e uma responsabilidade com a sociedade, seja no passado, seja no presente ou no futuro. Retomamos aqui. É isso, candidato Subfortuna, para fazer... Eu acho que agradecer a todos que participaram, né? Por questão legal, a gente tem um tempo pré-determinado, até para não incorrermos em mais nenhuma ilegalidade, né?
A gente já sofreu aí para poder convencer os candidatos a virem. Agradecemos ao candidato Rogério Portanova. Boa sorte na sua empreitada, né, que é difícil. Parabéns pelo debate, pela profundidade principalmente, e tem 2 minutos para que o senhor possa fazer, ou até 3 minutos, né? 3 minutos, na verdade. 3 minutos, porque com o conteúdo não dá para fazer. Se quisesse dirigir essa câmera aqui... Essa câmera está com o senhor aqui, candidato. O sargento Lotin fez assim para mim 3, então eu agradeço meus 3 minutos. Em primeiro lugar, agradecendo aqui ao convite, dizer que eu estou sempre à disposição, e que, sobretudo, se eu não for eleito, já me perguntaram o que eu vou fazer e quem que eu vou apoiar. Em primeiro lugar, eu não pretendo apoiar ninguém, e eu estou aqui por uma missão, que é a de trazer maior conhecimento e retribuir aquilo que a sociedade já me deu. A sociedade me deu estudo, a sociedade me deu um concurso que eu virei professor, eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar na Europa. Isso é um privilégio. E eu não acho que todo esse conhecimento devia ficar comigo. Os meus alunos me instigaram a fazer esse debate publicamente, o que a gente discutia em sala de aula. Então, se eu não for eleito, eu volto para a sala de aula. Eu tenho profissão. Agora, se eu for eleito, nós vamos botar muita gente a trabalhar. Nós vamos dar uma licença sabática para todos os políticos tradicionais que estão aí, porque esses que criaram a crise não vão fazer nós sairmos da crise. Nós precisamos ter um outro olhar para encontrar novas soluções. Nós costumamos dizer, pequenas atitudes, e uma pequena atitude vai acontecer no dia 7 de outubro, que é o voto. Você sai de casa e coloca lá o númerozinho 18, né? A gente está dizendo 2018 é 18, que é o número da rede. Vai eleger Marina Silva e Rogério Portanova. E pode ter uma grande transformação. Porque, já dizia Einstein, o que é um sujeito, um louco? É aquele que quer, fazendo as mesmas coisas, que se tenha resultado diferente. Se você quer um resultado diferente, vai ter que votar diferente. Se votar nos mesmos, o resultado vai ser o mesmo. E o resultado que nós temos hoje qual é? Um mar de lama de corrupção. Dívida por tudo quanto é lugar. E o que estão propondo é praticamente acabar com o Estado. Nós não queremos nem o Estado máximo, nem mínimo. Nós queremos o Estado necessário com os valores da academia, que é a competência e mérito. Com isso a gente vai enxugar a máquina pública e, ao mesmo tempo, vai poder ofertar, através da inovação tecnológica, uma maneira mais simples, mais objetiva e mais eficaz de tratar o Estado e tratar o cidadão. Em 2018 é 18. Rogério Portanova é Marina Silva é Rogério Portanova, e eu conto com o seu apoio, o seu voto, e agradeço a simpatia de ficar conosco até agora. É isso. Agradecer a presença do candidato Rogério Portanova, agradecer o subtenente Fortuna, está aqui conosco, agradecer a técnica, né, o Maurício e a Sandra, que está dando suporte ali atrás, o moço aqui, que eu não sei o nome dele, que está junto conosco aqui também, o Leonardo, né? Agradecer também pela presença. Dizer que a Prasc tem feito esses debates com os candidatos, vai continuar fazendo, né? Subfortuna, amanhã teremos os candidatos na parte da manhã. Deixa eu pegar a listinha aqui, Fortuna. Tá aqui. De manhã. Comandante Moisés vai ser à tarde, amanhã somente à tarde. Amanhã o comandante Moisés à tarde, e aí na quinta... A partir das 15 às 16, daí depois na quinta-feira nós teremos pela manhã e à tarde. Na quinta-feira nós teremos Mauro Mariani das 9h30 às 10h30, e depois das 10h30 às 11h30, Décio Lima, que vai fechar a série de entrevistas aí com os candidatos ao governo do Estado. Isso é a Prasc nas eleições de 2018, levando aos nossos associados, não associados e à população de modo geral, as ideias dos candidatos com relação à segurança pública. Uma boa tarde a todos e até o próximo programa. Estamos todos juntos, a Prasc 2018.
Você ouviu o especial Aprasque Eleições 2018.